Eu estou alegre no Senhor por essa oportunidade que Ele me dá mais uma vez de poder ser treinado. Estou em treinamento para a glória de Deus. Você também. Não é só eu não. A igreja do Senhor está em treinamento. O Espírito Santo nos treina. E a igreja também. Então eu estou hoje nessa posição de treinamento. Amém? Um treinamento espiritual. Um treinamento de fé. E eu estou feliz por isso. Meus amigos, vamos falar uma coisa muito importante. Que é a palavra de Deus. Isso aqui é importante demais. Você já tem que começar gravando isso. A palavra de Deus é importante demais. Aí já vamos começar. Eu sei que você não gosta, eu também não. Mas vamos repetir. Eu sei que vocês não gostam, eu também não. Mas vamos repetir. Fala para o teu irmão aí. A palavra de Deus é importante demais. Mais uma, demais. Isso. Fica com isso no coração desde já. Irmãos, se tem uma coisa que mudou, foi a terra. Né? Hoje nós temos mais carros, mais dinheiro, mais prédios, não é? Mas se tem uma coisa que teve só uma mudança, e importante mudança, uma coisa, desde que mundo é mundo, desde que o Senhor formou todas as coisas. Uma coisa teve apenas uma mudança, importante mudança. Não quero que você simplifique o que eu vou lhe dizer. Mas houve uma mudança importante, que é o seu coração. Desde que mundo é mundo, desde que o Senhor formou todas as coisas, o coração é o coração. E não é o coração, aquele de carne, que tem as válvulas, que bate. Não é esse coração, não. Esse é um órgão. Não é desse que eu estou falando, não. Eu estou falando daquele que Deus vê. Aquele que Deus enxerga. É desse coração que eu estou querendo lhe dizer. Esse coração, houve uma mudança que é essa aqui, ó. O sacrifício de Jesus fez o nosso coração ser mudado através do Espírito Santo. Amém? Houve essa importante mudança no coração do homem. Hoje nós conseguimos se chegar a Deus por conta do Espírito Santo, por conta do sacrifício. E o nosso coração tem toda a condição de ser transformado. Uma outra hora não teria. Mas com o sacrifício de Jesus Cristo, hoje nós podemos se achegar a Deus com confiança e com o coração transformado. Amém? Então eu quero começar a te trazer algumas bases para você lembrar, que eu sei que aqui todo mundo conhece a palavra de Deus, tem compromisso com o Senhor, mas que você busque lembrar que Deus vê o coração. Deus vê o que está lá dentro. Isso é importante você saber. Isso é importante você estar atento. Uma vez o profeta foi na casa de Davi para ungí-lo e chegou lá e começou a ver todos os irmãos de Davi, essa história é conhecida. E começou a chegar aqueles homens grandes, fortes, de boa aparência. E o profeta começou a ficar um tanto confuso. Senhor, é esse aqui. Porque esse é forte. Porque esse aqui tem a boa aparência. Esse aqui vai ser ungido do Senhor. E o Senhor não. Não é esse aqui. Pode passar. E foram passando todos os irmãos de Davi. E a palavra conta que acabou-se os irmãos e ele perguntou se tinha mais alguém. Aí o pai de Davi disse, tem um que está lá cuidando das ovelhas lá. Nem ligava tanto para Davi, né? Então vamos fazer o seguinte, você se assente aqui e nós não vamos fazer nada. Chama lá o garoto. Se o garoto não vier, não tem almoço. Está com fome, quer almoço? Chame o menino aqui que eu preciso ver ele. Ué. Aí Deus fala esse versículo aqui, ó, com Samuel, no espírito de Samuel. Isso é maravilhoso. 1 Samuel 16, 7. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Isso é importante, meus amigos. Isso é importante você saber e eu saber. Que Deus não vê como o homem vê. Eu e você, em algum momento, podemos ficar um tanto confundidos. Com alguma pessoa, com alguma atitude.
Bem também que nós ficamos confundidos por um pouco período, porque o que é mentira é mentira. O que é mentira, o que é mentira nunca vai ser verdade e vai ser sempre revelado. Mas, de qualquer maneira, em algum momento a gente pode estar se enganando. Mas do Senhor, não. O Senhor vê o coração. Em Salmos 139:1, eu vou lendo um pouco corrido para mim não perder o meu momento. Não sei se o Jean está projetando lá. Opa, está lá. O homem é fera demais. Salmos 139:1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Deus conhece até você sentado e levantado, meu irmão. Que Deus é esse? É? Você está caminhando, Deus sabe. Você vai chegar na esquina e vai tomar um tropeção porque você não está ligado, Ele sabe também. E vai tropeçar, não está ligado? Mas Ele sabe que vai tropeçar e deixa. Levanta o pé do chão, pô, caminho direito. É? Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Rapaz, deve ser importante o coração para Deus, hein? Me parece importante. Você está conseguindo acompanhar aí? Amém? Não parece ser importante? Olha só. De tudo que deve guardar, você deve guardar o dinheiro no bolso. Amasse bem e guarde. Não deixe ninguém pegar o seu dinheiro. Não, não é isso, né? Tudo que você deve guardar é o seu carro na garagem, porque você acabou de lavar. Não suje seu carro. Isso é muito importante. Não, né, meu amigo? Importante é o seu coração. É isso que você deve guardar. Amém? É isso que você deve estar atento. E não só estar atento quanto ao seu coração, como também fazer pergunta a Ele. Olhar para Ele com uma boa sinceridade, porque você já começou a entender que Deus vê o seu coração. Então quer dizer, se você está mentindo, não é para Deus, é só para você mesmo. E para o seu colega você vai mentir por um curto período, porque ele vai te enxergar também. Então você deve perguntar o que para o seu coração? Coração, e aí? Como é que tá as coisas aí dentro aí? Está batendo tudo direitinho? Está passo a passo? Está com ritmia? Está com falta de fôlego? O que você tem aí? Está direitinho, coração? Estamos em Jesus, coração? E ele tem que te responder. Olha, rapaz, não estamos muito em Jesus não, hein? Ó, nós temos que tomar um tanto de cuidado. Aqui, essa área aqui, ó. Rapaz, eu estou ali, hein? Vou mergulhar. Aí você fala, não, calma, rapaz. Fique calmo. Confie em Deus. Se alinhe de novo. Amém? Então fique atento ao seu coração, meu irmão. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou preparando seus corações. Estou conduzindo os seus corações. Fique atento. Eu sei para onde nós estamos indo. O Espírito Santo está no controle. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Meu amigo, você ser guiado por aquilo que você come é muito difícil. Você vai engordar. Você vai engordar. Se você for guiado por aquilo que você vê, você vai tropeçar. Se você for guiado pelos seus sentimentos, de manhã cedo é um caos. Quem acorda aqui felizão assim pulando? Tem umas pessoas aí que acorda. Eu desconfio. Eu sou que acorda todo felizão assim, eu fico meio um tanto. O Miguel é assim, Miguel acorda falando pra caraca. Mas ele é criança, tá tudo bem. Ainda passa. Agora um adulto acordar no gás, meio complicado isso aí, hein? Acorda, né? Meio travado. Aí vai, toma um café, e o café, meu Deus, mas nem tô com fome, já fica meio amarrado, né? Meio amassado. Chega no trabalho, ainda tá abrindo boca. Meu Deus, o trabalho. Aí quando chega 9 da manhã, tá melhorando, né? O clima tá melhorando. Chega o meio-dia, a fome já bateu. Não é assim? Mas então, se você sair de casa pensando, meu Deus, meu dia vai ser um desastre. Oh, dia amassado, olha só esse tempo. Oh, meu Deus. Vai chover ou não vai chover? Se você for guiado por esse tipo de coisa, meu amigo, a sua fé nunca vai ser reta. Nunca vai avançar. Porque você é guiada você não pode ser guiado pelo seu entendimento. Mas sim, pelo entendimento, pela ótica e pelos pensamentos de Deus. Esse deve ser seu guia. Acordou o dia meio nublado?
Paciência, meu irmão, daqui a pouco deve abrir. E glória a Deus por isso, vamos para cima. Eu não vou ser guiado pelo tempo, não. O máximo que o tempo pode fazer é levar você a capa de chuva, você que é motoqueiro. É a única coisa que o tempo pode te guiar. Vai chover ou não vai chover? Às vezes ainda tu erra. É ou não é? Então, te acalma com isso. Confie no Senhor. Não nos seus entendimentos. Não nos seus sentimentos. Isso é muito importante. Pessoas guiadas pelos seus sentimentos são pessoas turbulentas. Pessoas que são guiadas pelos sentimentos são pessoas complicadas de se viver junto. Perto. Vem para lá. Vem para lá. Ou colhe em Jesus para tu melhorar. Amém. Então, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amigos, essa última aqui foi de propósito. Está em vermelho, hein? Está em vermelho. Mateus 22, 37 é Jesus falando. Está em vermelho para tudo. Opa! Tudo que contém aqui é muito importante. Você deve dar atenção para tudo. Mas se é o mestre falando, se é o pregador dos pregadores, se é o fantástico Jesus Cristo, aí você... Vamos dar uma avaliada com carinho. Digno de toda aceitação é o nosso Senhor Jesus. Se ele falou, veja até o ponto. Mas por que ele deu essa parada aqui? O que tem esse ponto? Tem alguma coisa a ver? Esse ponto? Não tem nada, tudo bem, mas eu paro para olhar. Que é importante. Então, dá para notar que Deus se importa com o coração, sim ou não? Consegui trazer essa clareza para você nesse momento? Amém? Deus se importa com o coração. Deus vê o coração, Deus vê como está lá dentro, Deus sonda como estão os pensamentos, Deus vê o que está bagunçado, Deus vê o que é mentira. Eu vou falar uma coisa para você. Rapaz, Jesus só me ganhou porque ele é verdadeiro. E eu tenho certeza que ele só te ganhou porque ele é verdadeiro. Se Jesus fosse uma mentira, já tinha tudo isso aqui acabado. E não era de agora não. Já faz muito tempo que já deveria ter acabado. Mas como ele é verdadeiro, como sim, ele está vivo agora mesmo, nos observando. Como eu já falei, meu espírito, e eu estou em treinamento, tenho certeza que ele está me observando. Para saber como eu estou me movendo, e eu tenho temor sobre isso. E deveria você também ter muito temor, que ele está vivo e vê. Ele está vivo e vê. Então, quando vier qualquer tipo de situação em seu coração, você sonda ele para ver se está tudo direitinho contigo. Porque ele vai ver seu coração. Amém? Então, dado esse breve explanada aqui sobre o nosso coração, nós vamos falar hoje sobre Jesus é a cura para o seu coração. Amém? Jesus é a cura para o seu coração. Ó, marido não é cura para o coração de ninguém não, hein? Esposa não é cura para o coração de ninguém não, hein? Filho não é cura para o coração de ninguém não. Grana no bolso também não cura nada não. Jesus é a cura para o seu coração. Se você tem alguma área da sua vida que precisa ser curada, aqui está a revelação da noite. Jesus é a cura para essa área. Tudo que for fora de Jesus, você vai cair no buraco. Está fora de Jesus, você pode até ficar 1, 2, 3 meses, 6 meses, sei lá, mas que tu vai quebrar sua cara, vai. É verdade? É verdade? Eu já andei sem Jesus. Isso é muito bom. O que é bom? Porque eu sei o que era andar sem Jesus. Eu sei o que é andar com Jesus. É igual você, de forma simples, você nunca anda de chinelo. O pé tá grosso, chega dói. Aí dá uma havaiana pro camarada. Nunca mais ele tira a havaiana, rapaz. Aqui levinho de havaiana. Me devolve essa havaiana aqui, mas devolve, vou sair correndo. Já me deu, tá dado. Eu vou voltar a andar descalço. É assim uma vida sem Jesus, cara. Com Jesus, a cura. Amém? Então nós vamos ler Mateus 13. Nessa mensagem que Jesus trouxe para nós,
ele estava na casa dele. E ele acordou de manhã bem cedinho, porque você sabe muito bem que pessoas que têm a vida compromissada e têm compromisso até com Deus e com a vida acordam cedinho. É ou não é? Então com Jesus não era diferente. Um pregador, homem de Deus, trabalhador da seara do Senhor. O que ele fazia? Acordava cedo. Então, essa passagem de Mateus 13, ele estava em casa pensando: eu preciso pregar. Senhor, Pai, o que eu vou pregar? Eu já sei que eles estão lá fora famintos, sedentos, precisando de cura para o seu coração. O que eu vou pregar? Aí veio essa maravilhosa parábola para a gente. A parábola do semeador. Vou pregar sobre os corações. Foi assim que ele saiu de casa. Acordou de manhã, fez, né? Quem sabe tomou seu café. Porque você sabia que Jesus era homem que nem nós? Sabia ou não? Então com certeza quando ele acordou de manhã, né? Talvez, né? Meio assim, meio preguiçoso. Eu vou ter que pregar mesmo, hein? Meu Deus, será que eu durmo mais um pouco? Não, vou ter que pregar. Foi lá, lavou o rosto, tomou um cafezinho, sim? Fez suas necessidades básicas ali, porque ele era um homem, igual eu e você. Isso é muito importante você saber e ter no seu coração. Jesus era homem como eu e você. Porque às vezes a gente tem a ideia de porque ele era semelhante a Deus, ele não passou as dificuldades que nós passamos. E não, ele passou até muito, muito pior que a nossa. Então fique tranquilo. Como eu sempre digo, se o pau está quebrando aí, fique tranquilo que para Jesus também quebrou. E se ele venceu, nós também vamos vencer. Então ele saiu nesse dia e a mensagem começa assim. Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outro caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Amém? Então, o Senhor preparou essa ministração para aquele povo, onde ele começava a falar dos tipos de corações. E aqui, nessa passagem, nós temos 4 tipos de corações. Esses 4 corações estão aqui dentro, gente. Aqui dentro, ó. Aqui. Eu e você fazemos parte desses 4 corações. O coração, que essa mensagem diz para a gente, é o solo, onde Deus vai plantar suas sementes. Sementes essas que são a palavra de Deus. Esses solos, eles têm reações quando a palavra se achega. Todos nós vamos ter uma reação quando a palavra se achegar até nós. Ninguém vai deixar de dar uma resposta, queira positiva, queira negativa. Todos nós, como foram confrontados com a palavra, nós vamos ter que dar uma resposta. Porque uma das boas funções da palavra é expor o seu coração. Lembra que Deus vê o coração? Ele continua vendo o coração, não mudou nada. Ele continua falando de coração, coração de gente. E esse solo, quando recebe a palavra, ele dá alguns sinais. Ele sai para fora quando essa palavra chega. E ele continua no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui nós já temos um grande segredo.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A não ser que você não seja surdo, se você não tem um problema auditivo, você vai ter que ouvir. Amém? É simples, não é? Parece louco, mas é tão simples. Se você tem essas orelhas aqui, ó, a minha não é tão pequena, eu ouço muito bem. Eu ouço muito bem. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos temos ouvido. Todos nós temos ouvido. Aqui ninguém é surdo. Né? Eu conheço todo mundo, eu sei que ninguém aqui é surdo. Então, se eu sei que ninguém é surdo, qual é o problema de você ouvir? Onde está o problema para você escutar a palavra? Onde está a dificuldade para você entender e receber a palavra? Se os seus ouvidos ouvem, se os seus olhos enxergam. Fica a dúvida. Fica com a pergunta. E fica aí, não precisa me responder não. É você e Deus aí. Você vai analisar o solo do teu coração nessa noite. Você vai responder para o Senhor. Eu não estou aqui para isso. Você vai me amando. Não foi assim que nós aprendemos aqui na igreja? Vai me amando, veja aí. Essa pregação não é minha não, é de Jesus, eu só estou lendo. Eu não estou fazendo nada. Sim, pastor. Estou indo bem, não só estou lendo. É verdade, né? Eu só estou lendo, gente. Vocês já leram, todo mundo conhece, é tão simples. Mas é maravilhosa. Mas é maravilhosa. Então, se você tem ouvido, ouça. E cercando-se deles, os seus discípulos, disseram-lhe, por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e se convertam, e se convertam, e eu os cure, e eu os cure, e eu os cure. Para que eu estou frisando isso aqui, meus amigos? Porque eu frisei aqui também, porque essa palavra bateu em mim, e eu vou transmitir para você. Você viu que o Senhor pediu para que, se você tivesse ouvido, você ouvisse? Então já não é mais tão sem sentido essa conversa. Porque ele sabia que as pessoas tinham ouvido. Não foi ele que formou? Ele sabe tudo sobre ouvido. Manja muito de ouvido. Então ele sabia que o povo tinha ouvido. Mas qual que era o problema do povo? Esse aqui, ó. Porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado. Aí eu lhe deixo essa pergunta, de novo, mais uma. Como você está ouvindo e recebendo a palavra de Deus? Está de mau grado? Se está de mau grado, a resposta do seu coração é somente essa aqui, ó. Com seus ouvidos fecharam, de mau grado seus ouvidos. Então ouviram de mau grado. Fecharam seus olhos para que não vejam, e os olhos e não ouçam com o ouvido. Então, está na sua mão quando você ouve a palavra de Deus. Qual é a reação que você vai ter? Qual é a atitude do seu coração? Você pode guiá-lo. Você pode guiá-lo. E o Senhor, ele disse que eles não entendiam a palavra, que era simples de se entender, porque eles não tinham bom grado para ouvir. A palavra ofendia. Então, seus ouvidos não ouviam, seus olhos não viam, e nada seria revelado. E muito pior, tudo que tinham será tirado. Que maldição é essa? Vamos sair fora disso? Então, os ouvidos e compreenderam com o coração. E se convertam. Gente, aqui é um bom ponto para a gente conversar um pouquinho. Tem muita gente dentro da igreja que não converteu não, gente. Tem muita gente dentro da igreja, no nosso meio cristão, que não se converteu não, gente. Isso é um perigo.
Porque aquele que está perdido, e tem toda a ciência que está perdido, está tudo certo, ele está perdido. Conversa nenhuma com ele. Eu estou perdido, pô. Não me siga, eu estou perdido. Não me siga, você vai bater junto comigo. Se eu frear, você bate, se liga. Você está entendendo? Esses estão perdidos, isso não importa. Esse o Senhor vai ter que resgatá-los. Mas eles estão perdidos, então já tem uma condição para eles. Está tudo certinho, está perdidinho. Está todo sujo, todo lameado. Tudo bem, existe uma posição para ele, perdido. Mas agora, você e eu que estamos dentro da igreja, aí é uma confusão. Por quê? Se você não se converter, se eu não me converter, você não será curado. Qual o problema grave? A ministração não é sobre o Jesus que cura? Para que ele lhe cure, de primeiro, você precisa se converter. Como é que eu faço isso? Entregue sua vida a Jesus. Olha, que boa propaganda. Entregue sua vida a Jesus e se converta dos seus maus caminhos. Porque se você não fizer assim, o seu coração não será tratado. A sua mente não será renovada. Você não andará com o Senhor. E pior, vai estar se enganando, porque o Senhor você não engana, porque Ele não vê o coração. Não começamos com essa conversa? O Senhor vê o coração. E se você não se converteu, Ele também já sabe. Quem sabe você não saiba. E é um grande perigo. Por quê? Se o perdido está perdido e sabe que está perdido, está tudo certinho. Mas se o convertido que pensa que está convertido não está convertido? Olha que trava-língua. Se está convertido, mas não está convertido, estamos em perigo. Estamos num grande perigo. Porque o seu coração não vai ser curado. Você não vai se achegar a Deus de maneira alguma, se você não nascer da água e do Espírito. Como ele conversou lá com Nicodemos. Nicodemos, meu amigo, você sabe bastante coisa. Você é um mestre da lei. Mas uma coisa eu vou lhe dizer essa noite. Você não nasceu de novo. Mas que é isso? Vou voltar, tornar na barriga da minha mãe? Não, meu amigo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa se converter para que eu te cure. Amém? Tá pesado não? Tá pesado? Tá bom, né? Tá bom, tá leve. Tá levinho. Glória. Precisamos nos converter. E precisamos conversar sobre isso também. E qual é o melhor lugar para se falar sobre isso? A igreja do Senhor. Uma pregação de sábado, maravilhosa, o clima está muito bom, o ar deve estar no 22, que eu me sinto muito bem. É um ótimo lugar para falar de conversão. Penso eu que é o melhor. Num ar 22, um clima gostoso, uma aguinha fresquinha, uma roupa bem quentinha. Aqui é o lugar para nós falar de conversão. Aqui é o lugar para a gente falar sobre o nosso coração e a disposição dele. Nós estamos em casa, nós estamos em família. Onde se faz essas boas conversas duras? No meio da família. No meio da família é o lugar de falar do coração, é de falar de coisas importantes, de conversas duras. Às vezes você sai dessa conversa até meio assim, meu Deus. Falei hoje de tarde lá, às vezes conversava com a Janine no namoro e ia para casa zoada assim com a cabeça. Meu Deus, que conversa pesada, nada a ver essa conversa. Mas conversamos, resolvemos muito ponto importante. Então essa conversa de hoje é muito importante para o seu coração. Se note se você se converteu verdadeiramente. É eu que vou dizer? Não, eu não posso, eu não sou Deus, não sei sobre o seu coração. O máximo que eu posso avaliar, e a Bíblia me deixa, é ver os frutos que você dá. Eu posso fazer isso, a igreja pode fazer isso. O Senhor nos permitiu fazer isso, te avaliar pelos seus frutos. Mas quem vê o coração e prova de verdade, é o Senhor. Que não vê pela aparência, que não vê pela essa roupa bem bacana que eu estou aqui. Estou muito bem. Que alegria, que roupa bacana. Mas não importa. Pouco importa a minha roupa. Pouco importa, porque diante de Deus eu estou nu. Diante de Deus o meu coração está todo dilatado, aberto, todas as válvulas, veia, a intenção, o que eu quero, está ali. E aí cabe a você nessa noite fazer essa boa pergunta. Essa ótima pergunta. Estou convertido? Meu Deus! Que palavra louca! Estou convertido mesmo? Que dúvida! Enfim, que vá embora com essa dúvida. E responda a ela de madrugada, que o Senhor te acorde de madrugada e falar, você precisa mudar. Que Ele te acorde de um pulo e você cai da cama, meu Deus, eu preciso mudar, eu não estou convertido mesmo não. Jesus, me socorre. Maravilha! A verdade chegou. Vamos ter mais um convertido na igreja. O perdido está perdido, está tudo certinho, mas nós não podemos estar na igreja sem estar convertido, gente. Por quê? Eu já falei num outro momento. Tem muita gente pichando Jesus aí, gente.
E a culpa não é da igreja, não. A culpa é desse bendito que não se converteu, pô. Daí o mundo lá fora vai ver... Eu quero falar outra palavra, mas não posso. Vai ver ele. Vai ver ele. Daí vai falar, meu Deus, você é daquela igreja lá? Nada a ver aquela igreja. Você anda todo torto aí. Não sei o quê. Mas o abençoado não se converteu não, rapaz. Jesus não conseguiu curar ele não. Porque não se converteu. Vocês estão bem aí, gente? Amém. Que bom. Não me assustem, não. Me deixem levinho. Eu cheguei aqui bem. Não me deixem intenso. Amém. Essa parte aqui está tudo certinho? Amém. Dá para continuar? Dá? Pode ser? Então deixa eu molhar a palavra aqui. Oh, glória a Deus. Está levinho, não está? Meu Deus, eu me sinto tão bem. Acho que é porque eu dormi de tarde, será? Oh, glória a Deus. É verdade, Mateusão. Ah, isso é uma bênção. Depois nós conversamos mais sobre isso. Então, se convertam e os cure. Vamos prosseguir. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos olhos, e os seus ouvidos, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Feliz somos nós, gente. Feliz somos nós nesse sábado alegre na igreja. Porque os nossos olhos estão vendo e nossos ouvidos estão ouvindo. E nós somos bem-aventurados, porque a palavra diz que nós somos felizes por isso. A Escritura está aberta em nossa frente e nós estamos lendo ela e compreendendo ela. E glória a Deus pelo Espírito Santo. Se não fosse Ele, nós não conseguiríamos entender. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejavam ver, e vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então, nesse momento aqui, o Senhor, em sua pregação, agora ele começa a revelar o coração. Ele começa a falar sobre esses 4 corações que eu comecei falando. Dizendo como é que o coração se comporta quando a palavra chega. Amém? Então agora você presta bem atenção, porque você vai conseguir enxergar aonde o seu coração está. Porque é para nós isso aqui. Escutai, pois, vós, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, existe essa primeira pessoa que está ouvindo hoje essa palavra. Você que está aqui. Eu preciso que você entenda isso. Essa palavra não é para quem está lá fora, não. Essa palavra é para quem está aqui. Então, hoje você está ouvindo essa palavra e o teu coração vai ter uma resposta para ela. Essa é a primeira resposta. O coração à beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ele ouve de forma tão superficial, de forma tão simples, não dá crédito nenhum. E aí, quando você sai lá fora, você não vai chegar nem na esquina, você vai chegar na porta. O maligno vai catar o que foi semeado no seu coração. E você vai permanecer sem se converter, com o coração duro, sem entender nada. Tendo olhos e não enxergando, tendo ouvidos e não ouvindo, tendo um coração para receber o Espírito e ser cheio da presença de Deus, mas não receberá. Porque você é aquele coração à beira do caminho. À beira do caminho. É muito ruim ficar à beira do caminho. Já ficou na estrada sem gasolina? Que horroroso. Que horroroso. Eu tinha uma moto. Agora está com a Janine, mas ela vai pegar outra, em nome de Jesus. A bendita moto não funcionava sem botar a reserva para baixo. E eu agitado, correria de trabalho, a todo instante ficava sem gasolina. E perrengue. Meu irmão tinha que toda hora me salvar, alguém me salvar. Meu Deus, e aí brigavam comigo. Pô, rapaz, você não aprende, você tem essa moto há tanto tempo, não fica sem gasolina. Pois é, eu sei. Mas eu fico. Me ajuda aí, rapaz. Eu sei que eu fiquei sem gasolina, é horroroso ficar sem gasolina no caminho. Se você vir ouvir a palavra de Deus nessa noite, não der crédito, não acolher em seu coração, você vai ficar sem gasolina, meu filho. À beira do caminho.
Vai ter que ficar pedindo ajuda para todo mundo. Aí, sabe o que acontece com a ajuda? Às vezes o outro que você precisa de ajuda, ele está ocupado, porque tem a vida dele para cuidar. A culpa não é sua que ficou sem gasolina e ficou na beira do caminho. A culpa é só sua. E a palavra de Deus é muito bacana com a gente, porque ela não endossa nossas atitudes erradas, não. Ela não alivia a nossa vida perdida e sem ouvir a palavra de Deus, não. Está tudo certinho. Você vai ficar à beira do caminho e está tudo bem. Porque é assim que você está se comportando. Com o coração que não ouve. Acalma, nós vamos melhorar, gente. Não fica com essas caras. Nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar. Nós estamos avançando. Que dia alegre. Que dia alegre para ouvir a palavra de Deus. Oh, aleluia. Você não precisa ficar triste, porque você pode observar quem você é. E quando você observou, você pode dar um pulo de glória. Oh, glória! Eu estou nesse momento aqui. Eu não sou à beira do caminho, eu não vou ficar sem gasolina. Glória a Deus. Agora eu não fico mais sem gasolina também? Melhorou? Oh, glória. Amém? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais ou pedras é o que ouve a palavra. Esse aqui é importante. Esse aqui é importante. Por quê? Tem muito desse aqui em nosso meio. Tem muito desse aqui em nosso meio. Eu já fui todos esses corações aqui. Eu estou num aqui agora, eu preciso me cuidar. Ouvindo alguém a palavra do reino e não está. Porém, o que foi semeado em pedregais ou pedras é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha, é hoje. Meu Deus, a palavra. Aqui eu bombando. Oh, glória. Agora sim, agora sim. Esse é o que recebe com alegria. Coração, um solo de pedra. Tá feliz. Mas, aí vem o problema. Quando vem mais é complicado. E está em vermelho, então tem que prestar atenção. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. A alegria, o fogo, a presença, a graça. Vai embora. Esse é o coração de pedregais. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende ou logo se vai. Olha só. Você nota o seguinte, todos estão recebendo a mesma palavra, mas tem solos diferentes sendo alimentados. Estão compreendendo isso aqui, gente? Está ficando claro? Você não pode ficar sem entendimento disso aqui, não. Isso aqui acontece dentro do nosso meio. A pessoa recebe o Senhor com muita alegria, e até verdade. Não é mentiroso. Porque quando o Senhor toca no espírito de alguém, e o coração dele se abre, não tem como ser mentira. Por que a pessoa vai... A não ser que ele esteja querendo fingir para alguém, mas não é esse o nosso assunto. A pessoa vai aceitar porque creu. E o coração se abriu. E a palavra está dizendo que ele se alegrou. Então é verdade, ele aceitou. Ele aceitou a fé. Ele levantou a mão lá, falou, quero esse Jesus, quero viver isso, entendi, a palavra chegou até mim, e glória a Deus. Mas aí o que acontece? Ele começa a caminhar, e o evangelho, ele tem muita renúncia. Ele tem muitos nãos. Quando você começa a caminhar no Senhor, as portas vão começando a se fechar. Mas que é isso? Mas não era para se abrir? Não, primeiro se fecha. Em outro momento ela vai abrir. Primeiro ela se fecha, porque você tem muita coisa a ser curado. Muita coisa a ser transformado. Então o Senhor, através do Espírito dele, quando você levantou sua mãozinha lá e aceitou com alegria, ele vai começar a transformar a sua vida. E essa transformação nunca mais vai parar. Você não vai ficar 100% nunca. Só quando o Senhor voltar e nos glorificar. Aí sim. Mas enquanto isso não acontecer, você está em treinamento. Então, você chegou com alegria no seu coração, aceitou a fé, mas quando você teve que tomar atitude de mudança, você até começou a ter atitude de mudança. Porque a palavra diz aqui, ó, chegado à angústia e à perseguição por causa da palavra. Então você recebeu a palavra chegou em seu coração, você começou a responder bem para ela. Você começou a mudar, porque a perseguição só veio porque da palavra. Estão entendendo? Esse coração aqui de pedra, ele recebeu com alegria e começou a caminhar com o Senhor.
E começou a fazer mudança, porque a palavra trouxe a ofensa. A palavra trouxe a dificuldade para ele caminhar. Porque aí ele começou, um exemplo, ele chegou lá na família dele, a família dele não era cristã, pouco se importava com o Senhor, e agora ele está lá onde um dia que ele bebia, um dia que ele fumava, um dia que ele estava largado, fazendo tudo aquilo que ele gostava, agora ele não faz mais. Vai acontecer o quê? Ele vai ser excluído, pô. Ele vai ser excluído, ele vai ser jogado de escanteio. Aí há muitas vezes que a pessoa não consegue manter a fé, porque foi jogado de escanteio. Mas aí é a hora de se manter firme. Aconteceu uma coisa comigo, quando eu aceitei a fé em Jesus. Eu aceitei a fé, eu morava no Rio de Janeiro, e eu era novo, tinha 21 anos, eu acho. Sou muito bom com o número. E eu me cerquei de coisas para que eu pudesse se manter firme no Senhor. Por isso que eu estou falando, eu passei por todos esses corações aqui. Eu fui todos esses corações aqui. Todos eles eu fui. E eu estou identificado num aqui, que eu estou de olho nele, eu estou aqui. Rapaz, eu já te enxerguei. Eu estou nele, já estou te enxergando. E quando eu aceitei a fé, eu tinha uma vida mundana, e eu não vou ficar comentando, tem crianças em nosso meio. E eu tinha uma vida bem mundana, e eu me cerquei de coisas. Me cerquei com a igreja, só que eu era jovem, me cerquei, comecei a lutar jiu-jitsu na época, porque os meninos tinham uma outra vida, era saudável, falavam de treino, falavam de alimentação, falavam de suplementação. Então, eu me cerquei de coisas para que eu conseguisse, porque a igreja só não segurava a minha vida. Eu estava lá fora. Então, eu só ia aos cultos, não me resolvia meu problema. Eu tinha que me cercar de coisas para que eu pudesse continuar caminhando. Então, eu ia à igreja, eu ia ao jiu-jitsu, eu trabalhava, sempre trabalhei, graças a Deus. E me cerquei desse tipo de coisa para eu poder caminhar. E eu me lembro muito bem, coisa de 1 ano dentro de casa. Eu só ia para a igreja. Eu estou dando esse testemunho aqui, gente, não é para a glória de Deus, tá? É só para poder você entender um pouco mais. Eu fiquei coisa de 1 ano dentro de casa. Eu não ia para lugar nenhum. Aí um dia minha mãe sabia o que eu fazia. Eu morava na casa dela, minha cama era na sala, ela tinha o sofá assim de frente, ela sentou, Guilherme, senta aí. Bem séria. Eu falei, fala mãe, o que você quer? O que está acontecendo com você? O que você tem? Me fala. Estão querendo te pegar lá fora? Estão querendo te matar lá fora? Por quê? O cara que saía na sexta voltava só na segunda? E daquele jeitão? Parou de tudo? Não ia mais? Rio de Janeiro, gente, lembra disso? Não é Chapecó, não. Chapecó é uma bênção para a gente se viver. Rio de Janeiro é estranho. É estreito aquele lugar. Ou lugar doido, ou lugar maluco. E para ser crente lá tem que ser meio maluco também. É por isso que eu acho que eu fiz uma boa escola lá. Foi uma boa escola para mim. E aí, porque se querem te matar, eu vou te mandar para Chapecó. Eu vou mandar você para o seu pai. Você tem que me falar o que está acontecendo. Eu falei, mãe, não tem nada acontecendo não, mãe. Eu estou caminhando com Jesus, mãe. Eu estou caminhando com Jesus, mãe. Se eu ficar lá fora, eu não vou conseguir, mãe. Eu tenho que me fortalecer um pouquinho aqui dentro, mãe. Daí, lá fora, eu não consigo, pô. Não dá. Você tem que eu estou te falando, rapaz. Eu estou conhecendo Jesus. Eu estou dedicado, estou na igreja. Você não está vendo que eu estou na igreja? Eu estou conhecendo Jesus. Se eu for lá fora, eu não consigo, pô. Porque eu tinha passado algumas situações. Eu estou resumindo a história. Então, esse coração, que é o coração de pedregais, de pedra, é esse camarada, é essa pessoa que aceitou com alegria, começou a caminhar, e quando começou a ser perseguido, porque perseguição é bíblica, sabe disso? Não é um mar de rosa, não é só... Tem muitas alegrias no Senhor. A maioria delas são alegria. Mas o Senhor está lá no terceiro céu e nós estamos cá, na terra. Aqui o pau quebra. Eu já falei sobre isso. Você guarde isso. Aqui o pau quebra. Não é para ser molinho, não. E não vai ser. Se tiver molinho, você é aquele primeiro lá. Você não liga para nada, você vai embora. Ou não se converteu. Mas se você se converteu, e você está nessa posição aqui, de se receber com alegria, e já chegou a perseguição até você, fique calmo. Fique firme. Toma a minha experiência, se você pode usar. Se cerque de coisas que te aproximem de Deus, de pessoas. Porque você não vai conseguir caminhar com o Senhor se você não fizer uma reciclagem em sua vida. Você vai ter que se separar, meu amigo. Não tem como. E como é que você se separa no mundo? Como você se separa no mundo?
fazendo coisas que lhe separam. Como você vai se separar lá no meio? Eu estou fazendo faculdade, eu não posso me separar. Pode, eu fiz faculdade. Pode separar sim. Como é que eu me separo lá no meio da faculdade? Simples. Você é convertido e cristã. Já se separou. Já está separado. Porque quando você chegar, as pessoas vão falar, ih, olha lá, mas ele é todo duro, quadrado. Você fica aqui na posição, todo duro, quadrado. Todo duro, quadrado. Já se separou. Os que querem conversa fiada já não vão chegar até você. Só vão chegar até você ou os iguais, que são quadradão durão. Estamos tudo quadrado, hein? Ninguém quer a gente aqui. Tudo bem, vamos embora. Ninguém quer a gente aqui. Faz parte. Você é crente? Entendeu? Então, se você não se cercar de coisas que lhe mantém na posição, você que está nessa situação de coração de pedregais, que já recebeu o Senhor e está com alegria, você vai passar por isso. A perseguição vai fazer você abandonar. A afronta, por conta da palavra que está em você, vai fazer você largar tudo. Isso é muito triste. Porque nesse momento que você está caminhando, é muito importante ficar firme. Porque logo, logo vai vir um alívio, gente. Logo, logo a experiência vai aumentar. A palavra vai lavar mais. Se você se manter firme na posição, lutando, em algum momento vai ficar muito leve. Muito leve, muito fácil. A ponto de você falar assim, ei, não tem nada para mim nesse mundo mesmo não, hein? Eita, Lele, esse mundo está perdido. Esses dias atrás eu vim aqui abastecer o carro, era tarde, e o pau quebrando ali no posto ali. Bebida, e estavam discutindo ali, e eu aqui no meu coração aflito, eu quero ir embora, isso aqui não é para mim mais não, eu quero ir embora. Aflito, meu irmão. Eu não queria estar naquele lugar ali. Sabe? Eu sei, você passa por isso também. Mas você vai ter que passar por esses estágios do seu coração e dar resposta à palavra quando ela chega até você. Amém? Amém. Tudo bem aí? Estamos caminhando bem? Amém. Posso ir mais um pouquinho? Então tá bom, então segura aí. Então falamos do primeiro coração, que é a beira do caminho. Falamos do coração de pedra, que é esse segundo coração, esse segundo solo, essa segunda terra, que receberá a palavra e ela vai agir desta maneira. E não é eu que estou falando, eu só estou lendo. Aí eu complemento com alguma coisa. Então não fique bravo comigo. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí eu falei para você que eu já estou de olho num coração aqui. Eu estou de olho nesse coração aqui. Esse coração é perigoso. E eu me encaixo nele. Eu me encaixo nele. Estou confessando para você. Por que eu me encaixo nele? Porque quando você aceita a fé em Jesus, eu posso falar de mim, minha vida era toda quebrada, não tinha. Eu só dei certo na igreja. Eu só dei certo na igreja. E eu não ia dar certo em lugar nenhum. Pensa num cara que só funcionou na igreja, em Jesus. Porque quando você vem à igreja e é de Jesus, ele abre a sua mente, gente. Ele lhe deixa mais inteligente. Ele lhe deixa mais pronto, mais capaz. Ele faz coisas que lá fora sozinho você não fazia não, gente. As portas não iam se abrir não. Eu tenho certeza que muitas coisas que acontecem em minha vida, as portas que estão abertas, o que vem acontecendo, é Ele. É Ele, não pode ser eu não sou tão inteligente assim não. Não sou tão bom assim não, esquece essa conversa. Então, esse coração de espinho, ele ouve a palavra, ele recebe a palavra. Vocês estão entendendo que todos eles receberam a palavra? Que todos eles ouviram a palavra, mas cada um deu uma resposta diferente para ela? Então eu quero que você se encaixe nisso essa noite. Que você se veja nisso. Qual é o seu coração? Como ele está? Então, nós que viramos cristãos e estamos nessa caminhada, o Senhor abre as portas, você faz uma faculdade, você começa a ganhar dinheiro, você começa a prosperar, e você compra uma casa, você compra um carro, aí está uma bênção, aí sabe o que vai começar a acontecer também? Você pode começar a tirar do seu coração o trono que é de Jesus Cristo. E começar a botar tudo aquilo que Ele lhe deu como Senhor. Sabe? Mas você precisa lembrar que você só tem o que tem porque foi Ele quem te deu. Porque Ele lhe converteu e lhe curou. Porque se Ele não tivesse lhe convertido e nem curado, você não teria o que você tem.
É Ele que te deu. Então, esse coração espinhoso aqui, ó, quando ele chega nesse bom momento, que ele tá prosperando, ele está vendo uma vida abundante, e as coisas estão funcionando para ele, ele começou a receber dessa boa caminhada que ele está fazendo, porque ele passou o coração à beira do caminho, ele passou o coração de pedra, e agora ele já está no coração de espinho. Estão entendendo? Agora que ele está no coração de espinho, outras coisas estão surgindo, que são essas. Que essa caminhada que ele conseguiu prosseguir, começou a trazer esse tipo de problema para ele. Não é mais o mesmo problema do beira do caminho, não é mais o mesmo problema do coração espinhoso. Do coração de pedra. Ele está com o coração do espinhoso agora. Porque ele já passou por aqueles estágios. Agora o cuidado dele é com as riquezas. O cuidado dele agora é o conforto. O cuidado dele agora é tudo aquilo que o Senhor o cercou e ele mesmo trabalhou para se ter. E está tudo bem. Quem quer andar mal vestido aqui? Ninguém quer andar mal vestido. Quem quer andar a pé aqui, arrastar a chinela no chão, até lá na EFAP? Tem alguém aqui querendo? Não. Então, quem aqui quer andar duro e não conseguir pagar as contas? Não, né? Então, se eu estou falando que você recebeu um monte de bem, foi porque o Senhor te deu. Para você bem aproveitar deles. Bem botar sua esposa dentro do carro e passear. Bem botar seus filhos dentro do carro e ir para shopping. Bem não sei o que e passear. Bem viajar. Bem andar bem vestido, bem cheiroso. Porque você é cristão. E você é cristão e tem que viver o melhor. E está tudo certinho quanto a isso. Só que o seu cuidado agora deve ser em que isso que você tem de benefício já no Senhor, isso é importante você entender, que você ganhou no Senhor. Sozinho você não chegava lá não. Você não é tão inteligente assim não. Você não é tão espiritual assim não. Você não é tão capaz assim não. É só você lembrar quem tu era sem Jesus. Seu intelecto foi aberto, seu coração foi dilatado. Você recebeu oportunidades que Ele abriu. Então é por isso que você está nessa posição que você está hoje. Então, você chega nessa postura e você vai ter que agora ter cuidado com isso, para que isso não tome o seu coração. Aí você já não cultua mais, não é? Aí quando você vinha a igreja todo, a quinta e domingo, não é? Aí você participava das escalas. Agora não, agora você começa a ir aos cultos online. É uma bênção, tudo bem para quem assiste online, mas deve ser... Essa semana nós vemos culto online. Né? Houve um problema lá em casa, tivemos que ficar vendo culto online, está tudo bem. Não tem essa ferramenta? Glória a Deus por isso. É uma ferramenta que não nos deixa afastar da igreja. Só que toda vez culto online? Não está escrito isso, não. Agora, não participar das escalas mais? Por quê? Porque tem que trabalhar muito? Tudo bem, todo mundo tem que trabalhar muito, querido. Todo mundo tem que trabalhar muito. Não tem nenhum inútil aqui na igreja, não, gente. Igreja não é lugar de inútil, não. Igreja é lugar de gente séria, inteligente, com postura. Todo mundo trabalha aqui, gente. Acorda cedo, volta tarde, estuda, rala. Não, mas eu estou ralando muito. Ih, o Senhor não saiu cedo aqui para pregar? Você acha que ele estava dormindo? Ele saiu cedo para pregar. Ele acordou e foi pregar, foi trabalhar. O meu pai trabalha e eu também trabalho. É sábado, Jesus. E aí? Eu trabalho no sábado, eu faço serão. Eu sou fera. Hã? Todo mundo trabalha, gente. Todo mundo tem suas coisas para fazer. Então você deve começar a cuidar seu coração sobre isso. Eu estou ligado nisso aqui, gente. Eu tenho recebido muitos benefícios do Senhor. É por isso que eu estou lhe falando sobre... Eu estou me analisando nisso aqui. Você não precisa me dizer quem tu é, não. Eu estou conversando para vocês. Eu tenho recebido muito do Senhor. E eu tenho que ficar com os olhos bem abertos. Os olhos de gelou. Eu estou ligado. Eu quero ganhar mais, lógico, eu estou trabalhando para isso, eu estou estudando para isso. Eu quero receber mais, eu quero dar mais condição para minha família, eu quero melhorar minha vida. Quero mesmo, mas eu estou ligado. Eu estou ligado. Dias atrás eu conversando com o Janine, falei, umas situações lá em casa, eu falei sobre muito trabalho, muito serviço, sobre esse tipo de coisa da vida, né? Comum a todo mundo. Falei, Janine, nós queremos tocar o carro, né? Beleza. Aí já pensou, Janine? A gente está trabalhando tanto, vivendo tanto essa vida de trabalho, e conquistar, e ter, e ser, e não sei o quê. Botamos aquele carrão na garagem assim, está estacionado. Aí daqui a pouco, sabe o que pode acontecer? Não ter família mais para botar no carro. Ué, só quis trabalhar? Não quis cultivar nada? E aí? E aí não vai ter nem carro. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas também não tem carro não. Não fica nada. Fica nada. Então se cuide com isso. Vamos trabalhar, vamos conquistar, vamos ter. Mas daqui a pouco ninguém tem mais nada, porque não tem família mais para andar no carro, não tem mais bem para ter também, porque vai ter que... Cuidado, só vai arrastar a chinela. E vai estar furada, porque você não vai ter dinheiro para comprar não. Você vai ficar lascado. Então te liga nisso.
Então, eu estou cuidadoso com isso. O meu coração está cuidadoso com isso, porque eu tenho recebido do Senhor. Eu estou num estágio que eu tenho recebido do Senhor, cara. E glória a Deus por isso. E você também tem recebido do Senhor. Você também tem recebido do Senhor. Não esqueça isso não, gente. Ei, fique com o coração humilde. Fique com o coração calmo, equilibrado, sabendo que foi o Senhor quem te deu tudo que você tem. Não foi você que conquistou sozinho, não. Você não tinha condição nenhuma, não. Para com isso. A porta que Deus abriu, você podia abrir? Foi teu intelecto que abriu? Foi porque você é fortão, você malha, você treina, e você é muito bom? É bom, nada. Tem um montão de gente muito melhor que tu. Muito melhor que eu. E não está onde você está. Por que eles não estão onde você está? Porque você tem o favor. Porque você é o alvo do Senhor. É por isso que você tem o que tem. Então você precisa entender isso e ficar com isso no seu coração. Quem me deu foi o Senhor. E agora eu tenho que cultivar o que eu tenho. Mas o que eu não posso perder é a presença de Deus na minha vida. Essa eu não posso negociar. Essa eu não posso deixar bobear. Amém? Amém. Quanto tempo eu tenho aí, gente? Desculpa. Quanto tempo eu tenho? Cadê o meu líder? A minha líder aqui. Amém. Pode ir? Pode ir? Mais 10? Oh, meu Deus. Mais 10, vamos lá. Deus vai nos ajudar. Para aí o tempo aí, Senhor. Eu não posso, eu tenho pessoa de 15. 10 eu acho que não vai dar. Amém? Mas o que foi semeado, tá, aqui já foi. Mas o que foi semeado em boa... Aqui é bom, hein? Aqui atento. Atento ainda aí, fica comigo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que houve. O glória. Alguém está ouvindo aí? Amém. Não, de novo. Alguém está ouvindo aí? Amém. Amém, glória a Deus, nós estamos ouvindo o Senhor. Nós estamos prontos para ouvir. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E dá fruto. E dá fruto. E produz. E produz. E produz. 100, outro a 60 e outro a 30. Oh, glória a Deus. Essa é a terra que nós devemos chegar. Você está entendendo o paralelo que eu estou fazendo com nossos corações? Na caminhada você vai se deparar nesses estágios do seu coração. Você pode estar de cara nele, ou em outro momento chegar nele. Mas onde nós devemos chegar e ficar, cravar as estacas, é na terra boa. Essa terra boa nós temos que ter. Um coração servil, um coração atento, um coração humilde para receber do Senhor, para entender, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, o coração para receber. Essa terra boa que frutifica. Glória a Deus. Bem que eu trouxe esse esboço. E eu não uso celular, não. Eu uso papel. Eu gosto de papel. Gosto muito de papel. Papel é maravilhoso. Agora, meus amigos, como é que nós fazemos? Como é que nós fizemos para nos manter na terra boa? Isso é uma coisa importante. Eu vou lhe trazer 3 pontos que vão lhe manter como uma terra boa. Essa caminhada, outro momento que eu tive a oportunidade, eu falei que a nossa caminhada é uma caminhada de endurance. Quem estava aqui ouviu? Nós continuamos nessa mesma caminhada, não mudou. Aquela pregação, é isso aqui mesmo. Continua, a caminhada continua. Enquanto você estiver neste tabernáculo, nesta carne, nesta casca, a caminhada vai continuar. A caminhada vai continuar. Lembra do vô do Peter Parker? Conhece o vô Ben? Com grandes poderes, há grandes responsabilidades. O Ben foi fera. Por quê? Rapaz, você tem o Espírito Santo. Você tem superpoderes. Você tem superpoderes. Então você tem grandes responsabilidades. Não foi Jesus que falou? Foi o Ben, mas vale muito. É muito atual para nós. Glória a Deus. Você é super poderoso, cara. Porque de Jesus. Então, como a gente faz para se manter sendo uma terra boa, um coração bom, um coração fértil, que produz? Como nós devemos fazer para nos manter? Primeiro, congregar. Congregar, gente. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, ainda mais se vem que o dia se aproxima.
Ô, gente, eu não sei se vocês estão vendo bem, mas os dias se aproximam. Aí fora está uma loucura. E não vai melhorar, não. E está tudo certinho. Quem vai melhorar somos nós. Nós vamos melhorar. Nós vamos ficar mais fortes, mais firmes, mais espiritual. Lá fora não. Lá fora só vai piorar. Então o tempo já se aproxima. Não faça como é costume de alguns, deixar de congregar. Congregue em sua igreja. Fique na sua igreja, venha aos seus cultos. Receba dessa palavra. Amém? E isso vai lhe manter sendo uma terra boa. Isso vai manter seu coração todo aquecidinho. Todo quentinho para a chegada do inverno. Outra situação que vai lhe deixar com o coração, com terra boa, é pela fé. É pela fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aquele que o busca. Para se manter como uma terra boa, você vai precisar de fé. Essa caminhada vai exigir muita fé. E é necessário que você creia que ele existe. Você sabia que tem crente que não crê que Jesus existe? Mas é crente? É crente, mas não crê em nada, ué. Está andando por aí como se fosse uma pipa voada. Já viu pipa voada? É assim, ó. O vento vai levando a pipa. A pipa. É você sem fé. Se você não tiver fé, você é uma pipa voada aí solta em Chapecó. Ó a pipa indo, ó a pipa vindo. Você não tem fé? Então, se você quer se manter uma terra boa, continuar recebendo do Senhor, continuar vivendo no Senhor, você vai precisar de fé para a sua caminhada. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você também não tem presente, não. Porque Ele é galardoador dos que o buscam. Quem tem fé vai buscar quem, rapaz? Quem não tem fé vai buscar o quê? Vai buscar qualquer coisa. Vai buscar uma coca na esquina, mas não vai buscar Deus, não. E você não agrada a Ele, você não vai receber nada dele também. Em Tiago diz sobre isso. Não pense o homem de coração dobre, inconstante, que irá receber alguma coisa. Coração dobre, está toda hora cogitando coisas. Uma hora eu sou do Senhor, uma hora eu não sou do Senhor. Estou crente, não estou crente. Vive pelo sentimento. Vai se quebrar. Vai se quebrar. Cuidado com isso, você é terra boa. O último ponto, para a gente nos manter uma terra boa, estando ligado a Jesus. Isso é importante. Estando ligado a Jesus. João 15, 3, 5. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Vocês já estão limpos. Eu já estou limpo pela palavra que temos recebido. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Este dá muito fruto. Agora o importante, porque sem mim nada podeis fazer. Amigos, sem Jesus, esquece. Esquece caminhar de fé, esquece graça, esquece fruto, esquece o coração que é terra boa. Sem mim, nada podeis fazer. Então, 3 pontos para que a gente possa nos manter como terra boa. Ter fé, congregar e se manter em Jesus, que é a nossa videira verdadeira. Amém, igreja? Amém. Espero que você tenha recebido do Senhor. Espero que o Senhor tenha te iluminado o seu coração, você consiga ter se enxergado, porque essa palavra é para você. Não é para o colega que está em casa. Meu Deus, a Jurema tinha que ver essa pregação. Não é a Jurema, não. É você que tem que ouvir essa pregação. Esquece a Jurema. Deixa a Jurema onde ela estiver. Hã? Meu Deus, o Joaquim tinha que estar aqui. Não, rapaz, esquece o Joaquim. É você que tinha que estar aqui. Não tem coincidência. É cristocidência. Cristo sabia que era você que ia vir aqui. E lhe preparou essa ministração para o seu coração. Amém, igreja? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, o meu ponto aqui. Por um acaso, você que está com seu coração
aberto, você que está com seus olhos enxergando, você que entendeu a ministração e a boa palavra de que Jesus quer lhe converter e lhe curar o seu coração. Mas eu não tenho doença nenhuma. Nós temos uma doença que era incurável, que é um coração pecador, que é um coração que não se rende ao Senhor. Era incurável. Mas através do Espírito Santo, hoje você pode ter um coração curado. Hoje você pode ter um coração transformado, aceitando a fé em Jesus Cristo e caminhando com Ele até você ser essa terra boa. Eu sei que às vezes quando você aceita a fé em Jesus, as coisas não são direitinho. Existe um caminho para se caminhar. Mas se você perseverar, você vai passar talvez por esses corações, você vai parar na terra boa e vai ser fortalecido, e vai ser salvo, e vai ser curado. E quando o Senhor voltar, você tem um lugarzinho lá com Ele. Que é o melhor. Melhor que carrão, melhor que motão, melhor que casa bonita, melhor que família, melhor que qualquer tipo de coisa. É a eternidade. Porque você não morre, não. Você não vai morrer, não. Você é eterno. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual que não morre. Então quero fazer esse apelo. Você que ouviu a palavra de Deus, compreendeu em seu coração. Você que quer aceitar a fé em Jesus, pode vir até aqui à frente, a gente vai orar por você. Amém? Se todos são salvos, todos têm o Senhor, glória a Deus por isso. Que o Senhor abençoe e nos faça prosperar na palavra. Amém? Graça e paz. Boa noite. Que bênção, hein? E aí, todo mundo conseguiu avaliar qual coração você tem? Dá um pouquinho de medo, né? Porque a gente começa a observar pontos que nem sempre, a gente não tem o costume de avaliar o tempo todo, né? Então, esse tipo de pregação alfineta um pouquinho, tira a gente da nossa zona de conforto, mas é para isso mesmo, né? Para a gente conseguir avaliar o nosso coração, avaliar o bom solo e como que a gente tem recebido a palavra que o Senhor tem nos trazido, né? Seja pelo Guilherme, seja pelo pastor Tiago, pela Esther ou qualquer um dos outros ministros, porque quem vem aqui ministrar é o Espírito Santo, né? Ele só nos usa para fazer isso. Ele escolhe, ele diz, hoje vai ser você, hoje vai ser você. E se preparem, porque um dia vai ser vocês também, porque todo mundo que tem um coração com um bom solo vai ser chamado, porque tem boas palavras, vai ser usado, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja para convidar um amigo para trazer aqui num culto de jovens para receber essa palavra e se converter e abrir o seu coração, deixar de ter um coração à beira do caminho, deixar de ter um coração cheio de pedra, passar a ter um coração com solo fértil, para que realmente consiga produzir e reproduzir, né? Que a gente só vai conseguir reproduzir esse coração em outras pessoas a partir do momento que o nosso for verdadeiramente um coração de solo fértil. Falando em coração, eu vou falar de uma parte muito boa, né? Porque a gente demonstra aonde está o nosso coração quando nós conseguimos abrir mão das coisas materiais, né? Como já dizia o Guilherme, nosso coração, quando ele está preso a bens materiais, e nós tornamos o rei da nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso carro, a nossa casa, a minha esposa, o meu marido, o meu filho. Aqui ninguém toca. E esquece que o centro da vida é o Senhor, e quem cuida e guarda todas essas coisas é o Senhor. Você tirou ele do trono, e aí você está num lugar ruim. Aí é perigoso. Então, prestem atenção no que vocês têm transformado em rei e senhor da sua vida. Os desejos são uma área muito perigosa, porque a gente passa dias desejando coisas, a gente passa dias trabalhando para ter coisas, para construir coisas, seja ela uma família, seja ela uma faculdade, seja ela uma profissão, e a gente esquece que nada seríamos nós se não fosse Ele. Nada seríamos nós se não fosse a graça, o amor, a tão grande misericórdia que nos trouxe até aqui, né? Então, que o nosso coração esteja aberto a fazer conforme a vontade dEle e a sermos dEle. Eu quero ler com vocês, então, uma passagem que é do coração também. Porque o Senhor, Ele trabalha em conjunto, né? Ele começa em um e termina no outro, Ele não faz nada
de trás para frente, nem pela metade. Ele é muito bom em todas as coisas. E lá em Mateus 6:19, ele diz assim, ó: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Meu Deus! Meu Deus, que maravilha, gente! Que maravilha! Saber que o meu coração não é um pedaço de lata. Porque o meu carro, se eu deixar ele lá no tempo, vem sol, vem chuva, ele vai apodrecer. Não importa, pode ser o carro mais top que tiver. Hoje nós estávamos falando sobre vários carros maravilhosos, né? O Miguel falou sobre o Camaro que ele quer ter. Glória a Deus, vai ter. Mas ele também apodrece. Olha só. Ele também enferruja. A única coisa que não apodrece, que não enferruja, é o solo fértil do nosso coração. É onde o Senhor vai ver. É onde Ele vai olhar. É o que Ele vai observar quando você ofertar. É o que Ele quer saber de você. Ele não quer saber do teu carro. Ele não quer saber do teu trabalho. Apesar de que tudo foi Ele que te deu, Ele já sabe de todas essas coisas. Não adianta você ficar falando: ah, Senhor, mas o meu carro. Ah, Senhor, mas a minha família. Ah, Senhor, mas o meu filho. Ah, Senhor, mas Ele não está nem aí. Ele quer saber do teu coração. O que tem lá dentro? Quando você oferta, o que tem dentro do teu coração? Quando você entrega de coração? Ou você entrega porque o meu irmão do lado está ofertando, eu vou ofertar? Porque eles estão falando que tem que ofertar, eu vou ofertar. Porque eles estão pedindo, ou porque a igreja está precisando, ou porque o irmão está precisando, ou porque o mendigo está passando fome e eu vou dar comida para ele. Não. Não é aí. Não é porque o outro precisa, é porque você precisa. É porque você precisa ser bom. Porque o Senhor habita dentro de você. Porque você precisa fazer com o coração. Porque o teu coração é um coração habitável pelo Senhor. E não por coisas. E não por objetos. E não por pessoas também. Porque pessoas também tomam o lugar do Senhor dentro da nossa vida. E Ele não quer. Esse é o lugar dele. E quando eu tiro Ele de lá, nada vale de nada. Nada, nada, nada. Pode jogar tudo fora. É tudo traça. É tudo ferrugem. Tudo apodrece. Sem Ele, nós não somos nada. Não passamos num pedaço de carne podre andando por aí. Ó. É só com Jesus, gente. É só Ele. Então, vamos avaliar o nosso coração. Vamos lembrar que tudo que nós temos, financeiramente falando, familiarmente falando, sentimentalmente falando, tudo, absolutamente tudo é do Senhor. E foi Ele que nos deu. E sem Ele, nós perdemos tudo isso daí. Nada tem valor. Nada tem valor. Então, vamos ofertar, vamos passar por um momento de oferta com alegria e certeza do que nós estamos fazendo, o dinheiro que nós estamos ofertando, ele vem do nosso coração diretamente para a obra do Senhor. A obra que traz pessoas, que mantém a nossa igreja, que mantém a luz, a água, o bom microfone, os nossos projetores, os nossos equipamentos de louvor, para atrair pessoas, para que elas também possam receber dessa palavra e que elas também possam prosperar na vida delas, prosperar financeiramente, na família, em todas as áreas da vida delas. Então, avalie aí o seu coração, qual que é o solo do teu coração e o quanto que está plantado dentro do seu coração, porque o Senhor está vendo. Eu não vejo nada, o vizinho do lado não vê, o teu Pix, ninguém vai ficar avaliando quanto foi que você fez, quanto foi que você não fez, porque isso não nos interessa, porque o que o Senhor quer ver é o quanto o seu coração é capaz de doar. Então eu vou orar, e você, se você quiser ofertar em dinheiro, você levanta a sua mão que a Dani vai entregar para você o envelope, senão vai aparecer o Pix aqui, você pode fazer o Pix pelo QR Code. E a nossa igreja fica muito feliz em receber, mas nós somos mais felizes ainda em receber a presença de cada um de vocês aqui. Pai, obrigado, Senhor, pelos corações férteis, Pai. Obrigado, Senhor, porque eles sabem que o coração deles é habitável pelo Senhor Jesus. E não importa, Pai, o valor que eles vão estar trazendo até aqui, ou que eles vão estar fazendo Pix, porque o Senhor não é movido pelo dinheiro, nem
pelo número de zeros que tem na conta de cada um que está aqui, Pai, nem da conta de cada um que vai ofertar, Pai, porque isso não é interessante para o Senhor. O que interessa para o Senhor, Pai, é o verdadeiro coração, é o que cada um tem dentro do coração. E eu espero, Senhor, que cada valor que chegue aqui, Pai, seja trazido cheio de graça, cheio de alegria, porque o Senhor quer que seja dado com alegria, senão valor nenhum tem. Não tem valor se não for ofertado com alegria. E que cada um seja abençoado, Pai, multiplique a vida deles, Pai, e que eles sejam prósperos ainda mais em todas as áreas da vida deles. Em nome de Jesus, amém. Graças e paz, pessoal, como é que vocês estão? Que palavra, hein? É para confrontar a fé da gente, né? Pode sentar, pessoal, fica à vontade. Amém? Então vamos para os nossos momentos de aviso agora, tá? Quero lembrar vocês que amanhã tem o culto de domingo, né? Culto de celebração, né? E também que a gente tem o Verbo Shop ali na frente, então busquem livros, né, que vão ajudar a edificar a fé de vocês, assim como o Guilherme falou, né, a gente tem que se cercar de tudo que vai nos edificar, que não vai nos fazer nos desviar, né. Então nós temos literaturas muito boas ali que vão nos edificar a fé, vão nos incentivar na caminhada cristã, né. A gente tem o culto de quinta-feira também, né, quinta extraordinária, né. Todos os cultos de quinta-feira são uma bênção, eu estimulo vocês a vir, não é só o culto de domingo que é bom, né. A gente tem o pessoal tem essa fascinação, vou no domingo, porque no domingo é mais bênção. Na verdade, tem quintas-feiras que é o mover eleitoral também, né? A gente tem os grupos de GC toda terça-feira, né? As conexões, temos no Desbravador, temos no Santo Antônio, no Engenho Brau e no Esplanada. Obrigado, meu. E não menos importante, nós também temos o evangelismo, né? O primeiro evangelismo da igreja, dia 5 de abril. Vai ser fogo, né? Vai ser lá no Ecopark, tá? Nocauteando seus desafios. Eu estimulo vocês aí, tá? Vai ser bênção. Vamos lá dar na cara do diabo. O sangue pode dar na canela, mas nós vamos dar na cara do diabo, amém? E vai começar às 18 horas, vai acabar às 20, tá? Então, pessoal, peguem junto, vamos lá, vai ser bênção, tá? Levem amigos, vão caminhar lá no Ecopark e aproveitem para prestigiar o evento, beleza? E não menos importante também, aqui vamos ter um pós-culto na casa do Gui, pregador da noite. Vamos comer na casa do pastor e da Janine, beleza, pessoal? Então, vamos ficar de pé, vamos orar e vocês estão liberados para as suas casas ou para a casa do Guilherme. Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado pela vida do Guilherme, que nos transbordou com a Tua palavra, Pai. Nos mostrou a direção para seguirmos, para termos um coração reto diante do Senhor, Pai. Uma terra boa e fértil é o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que viemos amanhã, Pai, cultuar o Senhor, Pai, num domingo maravilhoso também, Pai. Eu libero meus irmãos em paz, em alegria, Pai, que eles vão para suas casas tranquilamente, Pai, remoendo essa mensagem que foi pregada hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém.